Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nosso tema, fascismo. Vamos entender então toda a construção histórica na Itália e na Alemanha. Vou dar para vocês então a seção do fascismo na Itália e na Alemanha. Esse aqui é o nosso projeto aqui. A ascensão dos fascismos, o desemprego, a falta de esperança decorrentes da Grande Depressão, favoreceram o surgimento de diversos países de políticos e partidos autoritários que acusavam as democracias liberais de serem incapazes de resolver os problemas da população. Tá, professor? Que crise é essa? Então, nós temos aí duas crises. Vamos pegar a Alemanha, enfim, né? Nós temos na Alemanha o Tratado de Versalhes, que impôs severa punição à Alemanha, pagar indenizações, entregar territórios coloniais, inclusive a Alsácia-Lorena europeia, para a França, né? Isso daí causou uma crise financeira muito grande. Somado a isso, em 1929, isso aqui é 1919, passou 10 anos, em 1929, nós temos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Que é considerada a primeira crise mundial do capitalismo. E direto na economia europeia. Governo forte, e daí começa essa ideia, né, que somente uma solução de um governo forte dirigido por um líder único que fosse uma espécie de salvador da pátria poderia resolver todo esse problema. Esse ambiente, como observou o historiador Robert Parkston, favoreceu o surgimento de vários fascismos, a exemplo do italiano e do alemão. Conheça as principais ideias fascistas, segundo o historiador. Vários? Por quê, professor? Porque aqui no Brasil também surgiu um grupo, né, chamado de integralistas. É um grupo também que não teve essa expressão, né, de um regime autoritário, não chegaram a tomar o poder, mas tem culto e exaltação ao líder, tinha simbologia, Anauê, que significa em Guarani, olá. Tinham a ideia da imagem do Salvador, tinha um livro, que é o Plínio Salgado, que seria o símbolo principal, enfim, o líder, né? Se vestiam como paramilitares, como militares, mesmo não sendo, por isso que são chamados de paramilitares. O grupo é prioritário e o indivíduo deve subordinar-se a ele. As principais ideias fascistas. A comunidade é vítima em qualquer ação sem limites legais ou morais contra seu inimigo é válida. Olha. A rejeição à democracia, ao liberalismo e ao socialismo. Os chefes, sempre do sexo masculino, conduzem a comunidade rumo ao seu destino. A violência pode ser bela e à vontade, eficiente, se o objetivo é o êxito da comunidade. Um povo pode dominar os demais, independente da lei humana ou divina. O fascismo italiano, após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália amarga grandes perdas materiais, mas a Itália não ganhou a guerra. Ela estava até no grupo da Tríplice Aliança, isso. Ela passou para o Tríplice Entente ainda, né, em 1915, mas ela ficou do lado, mesmo ela ficando do lado dos vitoriosos, o que foi prometido não foi pago. E isso amargou crise econômica financeira com as despesas da Primeira Guerra Mundial. O desemprego já alto aumentou mais ainda, para a volta das casas de 2 milhões de soldados, quando 2 milhões de soldados voltaram, né? Além disso, muitos italianos reclamavam do fato de seu país não ter ganho território, apesar de ter lutado na guerra ao lado dos vencedores. Porque passou de lado, né? Nesse contexto, o ex-combatente italiano Benito Mussolini se lançou na política. Ele era um professor primário, jornalista, defensor do socialismo, chegou a ser perseguido por suas ideias e mudou totalmente suas ideias, né? Ao voltar à Primeira Guerra Mundial, abandonou o socialismo e veio com umas ideias, né? Em 1919, os Fasci Italiani di Combattimento. O que é face? É um feixe, o símbolo do fascismo na Itália é um feixe, é um símbolo romano que representa poder, união, força, um feixe com um machado, que representaria a força, e o feixe, né, várias madeiras unidas, né, representaria o povo, a união, a força. O fascismo cresceu rapidamente, com o apoio de grandes empresários. O que ajudou bastante também o Benito Mussolini foi ele resolver a questão romana com o Vaticano e de uma vez por todas, né, resolver a situação do Estado do Vaticano. Em 22, ele liderou a Marcha sobre Roma, à frente de milhares de fascistas, vindo de várias partes da Itália, invadiu a capital para exigir o poder, olha só. O rei Vitorino
Emanuele III cedeu à pressão fascista e convidou Mussolini para ser o primeiro-ministro e se tornou então o chefe de governo da Itália. O governo Mussolini incentivava o vale tudo em... O que é isso? Né? No poder, Mussolini incentivava o vale tudo, impunha o Estado autoritário. O que ele quer dizer com isso? Né? Tudo valia para se chegar ao poder, é isso que ele quer dizer. Em 24, por exemplo, os fascistas venceram as eleições, espancando pessoas e roubando as urnas, é isso que ele quer dizer. Né, sobre essa brutalidade, essa liberação. Né? O que ficou muito marcado, como o Roberto comentou, foi resolvida a questão romana em 1929, assinou um acordo com o Papa XI, chamado Tratado de Latrão, que reconhecia o Vaticano como um Estado independente dentro da Itália. Mussolini, a famosa Marcha sobre Roma em 22, e a seção do nazismo. Nazismo na Alemanha, vimos que os vencedores da Primeira Guerra Mundial obrigaram a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes, o Roberto comentou com vocês aqui, pelo qual ela teve que ceder territórios, a Alsácia-Lorena, indenizações pesadíssimas, 132 bilhões de marcos, seria 33 bilhões de dólares, na época era muito. Né? Somado a isso, uma Alemanha devastada na Primeira Guerra Mundial, não conseguiam desenvolver a economia. Já existia o Partido Nacional dos Trabalhadores, né, o Partido Nazista. O Hitler se filia em 1919, ele começa a mostrar uma certa habilidade, mostrando que ele podia, inclusive, representar uma espécie desse líder salvador. O partido começa a gostar das suas ideias e apoiá-lo como ser um líder. E eles tentam um golpe da cervejaria, que não dá certo, chamado golpe Putsch, golpe da cervejaria. Eles tentam tomar o poder, né? E quando ele vai preso, depois desse fracasso do golpe da cervejaria, ele vai estar preso, ele vai poder escrever o chamado livro Minha Luta, onde constava principais ideias, né, do nazismo. A superioridade da raça ariana, a ideia de uma raça pura ariana, alemã, superior a todas as outras, a necessidade de um espaço vital, a tese segundo a qual os alemães precisavam conquistar mais territórios, o antissemitismo. Hitler vai culpar a Alemanha pela derrota na Primeira Guerra Mundial, não pelos alemães, mas porque os judeus moravam na Alemanha, colocando eles como responsáveis pela derrota alemã, dizendo que eles foram para a guerra e não deram a vida pela mãe pátria alemã. Né? Justificava seu ódio dizendo que eles haviam contaminado a raça ariana. E para limpar a raça ariana, ele prometia eliminar os judeus da Alemanha. Entre 29 e 32, o número de desempregados aumenta muito. Em 33, os nazistas atearam fogo ao parlamento alemão, acusaram, inclusive, um militante comunista. Mesmo Hitler perdendo as eleições, o presidente Paul Heidelberg teve que convidá-lo para ser um chanceler da Alemanha. E, misteriosamente, um ano depois, ele morre. E Hitler assume a presidência em 1934 e cria-se um título chamado Führer, que significa em alemão guia, condutor. Na economia, ele desenvolve umas indústrias de base, ferro, o aço, as máquinas. A área armamentista, a indústria armamentista alemã estava proibida de produzir armas desde o Tratado de Versalhes e não podia ter um exército maior de 100 mil soldados na Alemanha. O Hitler faz uma ligação direto para a família Krupp, dizendo o seguinte: William, o senhor já pode começar a produção dos canhões, famosos canhões Krupp. Diz a história, diz a lenda, né? Enfim. Não, mas senhor, eu estou proibido. Não, está rasgado o Tratado de Versalhes. Pode produzir, eu vou rearmar, eu vou fazer a Alemanha uma potência bélica novamente. A família Krupp, inclusive, enfim, esse cara era muito apaixonado pela esposa, disse que ele quis fazer uma homenagem, o famoso canhão Dora, que foi usado muito na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial também, é homenagem à sua esposa, ele quis homenagear a esposa dando nome ao canhão. Um cara muito romântico, olha bem, o nome do meu canhão vai ser seu nome, uma forma de mostrar o meu romantismo, meu amor por você. Estou num belo dia, como diz o outro, pegando um elevador, eu dou uma olhada, o nome do elevador, Tyson Krupp. E eu fiquei assim, será? Tem alguma coisa a ver? Já vai eu, né, correndo lá. E não é.
A empresa ThyssenKrupp, claro, depois foi internacionalizada, foi vendida, a família Krupp vendeu, né? É a mesma empresa que fabricava canhões na Primeira Guerra Mundial e para a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. É uma empresa, enfim, depois ela foi internacionalizada, né? Hoje acionistas, né? Não é mais da família. Mas por muitos anos, por mais de 40 anos, ela ficou sob o poder da família, inclusive uma das grandes líderes de metalurgia e de indústria de canhões na Alemanha. Hitler, no poder, inclusive, criava forças ocultas, forças de policiamento secreto, como a Gestapo, polícia secreta, né? O antissemitismo foi muito forte, não por acaso aconteceu logo após a morte, a entrada de Hitler ao poder, a chamada Noite dos Cristais, né, onde foram queimados livros na Alemanha, inclusive os principais livros ligados a judeus. Em 33, o namoro e o casamento entre judeus e arianos foi proibido. Funcionários públicos judeus foram aposentados ou proibidos de trabalhar na imprensa, né? Em 36, os judeus foram expulsos do exército. Em 38, os judeus foram obrigados a usar documento de identidade e passaportes especiais, né? Em 9 de novembro de 38, militares nazistas, vestidos à paisana, promoveram um ataque violento aos judeus em suas lojas, conhecido como a Noite dos Cristais, por causa da destruição de um grande número de vitrines e vidraças, por isso o nome Noite dos Cristais. Então, desculpem, a Noite dos Cristais não é a queima de livros, hein, meninos? Desculpe. Em 38, a Noite dos Cristais foi a destruição de muitas lojas de judeus. Aqui um símbolo, o nazismo se utilizava, né? Pegou emprestado, inclusive, da história da civilização indiana, né? Do Vale do Indo. Por mais que a suástica ela é ao contrária, né? A palavra ariana, inclusive, é um povo ariano que chegou de uma região da Europa Central, que chegou, né, para a Índia, que inclusive começa o período védico por causa dos arianos, e ele pegou inclusive esse termo para explicar, enfim, né, a ideia de uma superioridade da raça. Não tem nada a ver, né? Ele pegou uma simbologia que é um símbolo, inclusive, que significa ligado à paz, enfim, né? E hoje, inclusive, para nós, quando a gente vê a suástica nazista, nos remete uma ideia de morte, de guerra, né? Do Partido Nazista. Emblema do Partido Nazista, Socialistas Trabalhadores Alemães, o Hitler está bem aqui ao meio, ó. Parte alta aqui com aquele bigodinho característico dele. Fechamos? É pano para manga. Tem muito assunto aqui, daríamos, poxa, não esgotamos. Agora é com vocês pesquisarem um pouco aí sobre a história do fascismo na Itália, com Benito Mussolini, com o nazismo na Alemanha. Bons estudos, foco no estudo aí, galerinha. Força, fé no coração. Até a próxima, valeu!